Olá, boa noite. Adriana Silveira aqui com a Maria Carolina, mais uma vez aqui. Nós estamos juntas para falar sobre expansão da consciência, trazer esse trabalho lindo aí que a Maria Carolina desenvolve, né? Essa segunda-feira tivemos a nossa última ativação aí de prosperidade. A gente expandir a consciência também é isso. É a gente entender que existem ferramentas muito lindas, muito interessantes que fazem a diferença na nossa vida. Então, Maria Carolina, seja muito bem-vinda aí, o pessoal, Obrigada. né, está sendo convidado aí para chamar, daqui a pouco o pessoal está entrando, sejam todos muito bem-vindos, né, nós estamos aqui no segundo dia da nossa maratona, né, nosso circuito aí de expansão da consciência, onde a gente vai trazer muitas coisas muito legais, né, muito entendimento, né, muita clareza, muitos insights para todos nós, né, então, sejam todos É. bem-vindos. A Ana Rosa já estava aqui, a Giselda, a Veranice, já estava tudo de plantão aí, esperando os alunos queridos Esperando aí. dar o horário. Tudo de plantão, né? Agora, então, estamos divulgando aqui nos grupos, né? Sejam todos bem-vindos. Então, por favor, né, Carol, se apresente, né? Traga aí o teu conhecimento, que para nós vai ser muito legal. Obrigada, Adriana, pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje com. Cada vez que a Adriana me convida, é um título mais desafiador e mais gostoso de falar sobre, né? A última vez que nos encontramos foi na Páscoa, né? E falamos sobre prosperidade e abundância, né? Que é uma energia tão poderosa. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre expansão de consciência, né? E eu sou a Maria Carolina, eu sou dentista de formação, atuo como dentista, né, como periodontista, mas também há 5 anos trabalho com ferramentas quânticas, atuando como terapeuta. Então, obrigada, Adriana, pelo convite. Nunca é demais agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contigo e com o teu público, né, com as pessoas que te seguem, para dividir um pouquinho do meu conhecimento e da minha história. Então, quando a gente pensa em expansão de consciência, normalmente a gente pensa em autoconhecimento, né? Autoconhecimento vinculado muito ao estudo, à meditação, quando a gente conversa com as pessoas, assim, que eu costumo atender, quando surge esse questionamento, né, então, assim, por que que tu me procurou, qual é o teu objetivo? Ah, expandir a consciência, mas o que é expandir a consciência, né, qual é o teu objetivo expandindo a consciência? O que que tu procura tendo a tua consciência mais expandida? Ah, eu quero me entender melhor, eu quero me perceber, eu quero entender a minha história, eu quero me conhecer melhor, e, enfim, saber lidar com as minhas sombras, ou saber destrinchar melhor as coisas da minha vida. E nisso as pessoas sempre relatam assim, ah, eu já li isso, eu já estudei aquilo, eu já busquei de tal forma, né? E a gente escuta assim, claro que todas essas buscas são válidas, porque não existe uma ferramenta, não existe uma coisa que te leve à expansão da consciência, né, uma ferramenta única ou milagrosa, e sim é uma busca incessante, né, a expansão da consciência nada mais é do que saber cada vez mais sobre a gente mesmo, né, então quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se trabalha, e aí seja a ferramenta que for, né, porque cada um vai buscar aquilo que ressoa em si, aquilo que acredita, a gente consegue dar um passo maior em direção a gente mesmo, em direção à nossa essência, né, a nossa, como eu costumo dizer, assinatura energética, né, a nossa marca energética nesse mundo que, nos dias que a gente vive, e é impossível ser diferente, a gente traz e carrega muita energia alheia, né, então a gente traz no nosso campo, traz na nossa história, outras histórias, outras emoções, outros problemas que não são nossos. Então isso também acaba atrasando, acaba impedindo o nosso processo evolutivo, que o nosso processo evolutivo seja fluido, porque se mistura, né? É difícil às vezes a gente olhar para um problema e daí se dá conta que aquilo não é nosso, né? Então a gente acaba trazendo mais coisas para trabalhar e no processo acaba entendendo que nem tudo aquilo que a gente carregava tinha um endereço para mim, né?
Então, eu acabo, quando eu me trato, quando eu me busco, quando eu me conheço, eu acabo vendo e percebendo em mim coisas que não são minhas e que eu fui adquirindo ao longo do tempo com as relações que eu estabeleci, né? Seja de casamento, pai, mãe, filho, chefe, marido, não interessa, né? É natural porque a gente se relaciona com as pessoas o tempo todo. Então a gente acaba trazendo energias, né, que vão somando, algumas, outras vão dividindo, outras vão, né, diminuindo, enfim. Mas isso acontece porque a gente não se dá conta que se apropria de energias, né, e acaba dificultando, então. E dentro das ferramentas que eu trabalho muito com campo eletromagnético, né, como uma ferramenta Sim. de Já terapia dá um quântica. oi pro pessoal aqui, querida. Claro, Só para dar um oi pro claro. pessoal que está chegando aí. Pessoal, curta, compartilhe. Eu tenho certeza. A Maria Carolina tem uma sabedoria inata, gente. Todo o conteúdo que ela vai trazer é muito importante. Compartilhe com as pessoas, gente, porque com certeza você vai ajudar muita gente, tá? Então, assim, ó, sejam bem-vindas, Nair, Tomé, Maria, a Helena, Mari Serra, aqui, ó, a Rose Ram, queridona, vai estar com nós sexta-feira aqui. Ó, a Maria Inês, querida, ó, o Gideon, boa noite, Gideon, Ana Maria, sejam todos bem-vindos aqui, pessoal. Então, né, desculpa te interromper, tá, Maria Helena, mas é que o pessoal aqui, Imagina! a gente é muito, eu gosto muito de, né, o pessoal é Eu muito acho. carinhoso com a Eu gente, né, gente, gosto também. perguntem, né, perguntem, trago, que nas perguntas a gente traz consciência, nas perguntas a gente traz clareza e muitos insights, né? Então, Claro. eu queria que tu falasse. Eu falei para o pessoal ontem que tu ia falar de campo, né? Que eu acho que é um tema assim que, para mim, também, né? A gente está sempre falando disso, mas toda vez que tu fala, eu fico embevecida, assim, né? Com tanto conhecimento que você traz, que é muito, né? Ver que você tem um domínio muito grande sobre esse assunto, é muito lindo. Obrigada, Então, Adri. O meu ó, a objetivo Tele. realmente é falar sobre campo. Então, vamos lá, né? Então, eu trabalho com algumas ferramentas, né, quânticas, e a principal com que eu trabalho há mais tempo é a EMF Balancing Technique. Para quem não conhece, é uma ferramenta desenvolvida e canalizada por uma norte-americana chamada Peg Phoenix Dubro, que mora no Arizona, tem 69 anos, é viva, uma querida, que trabalha com essa técnica e que desenvolveu essa técnica desde de muitos anos atrás. Ela já tem o que nós consideramos muito importante, que é uma comprovação científica dentro de um livro escrito por um físico quântico, né, comprovando então o funcionamento da técnica e a abordagem e a manipulação, no bom sentido, desse campo eletromagnético. Então, baseado nesse estudo, assim, eu tenho trabalhado muito com essa técnica, porque eu acredito muito que o campo, esse campo eletromagnético, ele é determinante para o processo evolutivo. E quando eu comecei a estudar esse livro, essa técnica mais a fundo, teve um momento que foi um divisor, assim, porque até então a gente vem estudando sobre expansão da consciência, né, com o objetivo de autoconhecimento, com o objetivo de crescimento pessoal, enfim, seja para ser um terapeuta, seja para aplicar na nossa vida pessoal, não importa. Mas chegou um momento do livro onde falava especificamente, né, num capítulo, sobre o que era a expansão de consciência, mas explicando isso de uma maneira quântica, onde a gente podia entender que a expansão de consciência também se dá quanticamente dentro do campo. E aquilo me marcou muito, sabe? Quando eu comecei a entender que eu trabalhando o meu campo eletromagnético, eu trabalhando no sentido de calibrar, de equilibrar, de permitir que energias que não fossem minhas fossem retiradas, para que eu pudesse vibrar mais na minha própria essência e pudesse então entender mais de mim mesma, eu estaria alimentando esse campo, eu estaria tornando ele vivo, eu estaria tornando ele elétrico, nesse campo eletromagnético. Então, quanto mais eu entro em contato com ele, quanto mais eu trabalho
com ele, mais ele começa a fazer parte da minha vida diariamente. E ele serve especificamente, né, para me sustentar, para sustentar toda a minha energia, todos os meus outros corpos, né? Ele serve para isso, mas ele também serve para fazer a conexão entre eu e o universo no sentido de uma linguagem, porque a gente se comunica o tempo inteiro com o universo, né? E o universo se comunica conosco através do campo. Então, quanto mais equilibrado está o meu campo, quanto mais trabalhado ele está, mais fácil de eu entender as mensagens. E aí eu estudando sobre isso foi me fascinando, meu Deus, como é que eu posso calibrar? Como é que eu posso equilibrar cada vez mais? O que eu preciso fazer para que esse campo se torne forte, firme, como se eu fosse numa academia, né? Quanto mais eu vou na academia, mais benefícios, né? Saúde, físico eu vou ter. Se eu faço sessões que eu calibro o meu campo, ele começa a ganhar forma, ele começa a ganhar tônus, vamos dizer assim, ele começa a ganhar vida, ele fica ativo, fica elétrico e acelera a troca de informações entre o meu corpo físico, o meu campo e o universo. Então, estudando tudo isso, a gente aprende que expansão de consciência dentro da física quântica é deixa eu usar a palavra certa, é quando as nossas estruturas eletromagnéticas entram em evolução, elas vão se tornando cada vez mais fortes, mais saudáveis, e isso proporciona eu sustentar mais energia e eu conseguir cada vez mais entrar para dentro de mim mesmo. Então, assim, não basta só eu querer, não basta só eu buscar, eu tenho que ter condições para suportar toda aquela carga evolutiva que está vindo. Não sei se eu me fiz entender. Então, assim, daqui a pouco a gente vai subir no nível. Claro, porque Tá bom. aquele curso que a gente fez, aquelas ativações, né? Primeira é você a abertura, né? A entender que existe Ativação da. campo, né? Ativação da máquina. Há uma explicação de uma anatomia, de uma fisiologia do campo para a pessoa entender, né? Onde é que ele está, que distância ele está do corpo, como é que ele se movimenta. Isso é necessário um conhecimento básico, simples, né? Existe o curso específico para isso, da malha, que a Adri também fez, né? É um curso de 6 horas para entender qual é o funcionamento mais profundo, como é que a gente gerencia, como é que a gente domina, como é que a gente controla esse campo. Mas não é necessário se tu quiseres fazer alguma coisa de prosperidade, porque as ativações de prosperidade, elas também são vamos dizer assim, uma parte do MF, né? Elas são separadas, mas elas se complementam. Eu não preciso ter um para fazer o outro. Mas essas ativações da prosperidade, elas são feitas dentro do mesmo campo do MF, né? Porque elas têm a mesma origem. A técnica tem a mesma origem. Então, a gente conhecer um pouquinho da malha para poder entender o que está sendo realizado durante aquelas ativações e o que eu tenho que perceber em mim entre uma semana e outra, né? Isso ajusta o olhar e faz com que eu fique cada vez mais participativa e mais responsável sobre aquilo que eu escolho, sobre os meus atos, né? Enfim, então isso traz também um autoempoderamento do tipo, se eu faço uma escolha errada, eu imediatamente observo, enxergo e tenho que trocar, né? Agora, se eu faço uma escolha certa, isso imediatamente acontece também. Com certeza. Fala, Tem um rapaz aqui, o Dog Game View, ele botou assim: se era ressonância, polarizar, né, ou transmutação. Elabora melhor essa pergunta, porque eu não entendi a pergunta, não sei se tu entendeu, né? Que ressonância, a gente está falando de um contexto de expansão, o campo, né, ele não é uma ressonância, né? Ressonância tu tem com situações, com muitas coisas, né? Então, o meu campo pode ressoar com o teu. Né? O meu campo ressoa com o campo de pessoas, o meu campo ressoa com a energia de lugares, né? Eles entram em ressonância, vibrar mais ou menos na mesma frequência, né? Então, isso é uma ressonância. Então, vamos aguardar aí se ele vai fazer uma elaboração diferente elabora consciência. Quais são os sintomas, né? Quais são né? Dentro do que tu percebe enquanto terapeuta, né? Quais são as características que as pessoas procuram ter? Eu acho que é bem importante a gente tomar consciência, né? Ó, ele perguntou aqui, ó. No começo, a ferramenta mencionada, ressonância harmônica,
Ou Não, não? não é a Não, ressonância harmônica do Hélio Couto, eu acho que ele perguntou, não. Se chama não. EMF Balancing Technique, tá? É outra Uhum, ferramenta. Não é a uhum, ressonância harmônica. Inclusive, o uhum, Hélio Couto tem uma palestra do Hélio Couto que ele fala sobre a EMF, tá? Mas não é a uhum, mesma ressonância harmônica. uhum. Tu me Aliás, perguntasses, então, quais tem seriam... uma live nossa que fala sobre o MF, né? Tu falou sobre o Sim, MF, falou bem sim, explicado, né? Tipo, teve uma live tem uma nossa que live tu falou aí que deve bastante. estar no Acho que foi a canal primeira que a gente falando fez, sobre o é. MF. Isso aí. Exatamente. Tá. Tá, tu me perguntasse então, Adri, como é que a pessoa começa a É, perceber as diferenças, é isso? isso, sintomas, né? Os sintomas que eu estou expandindo. Tô te perguntando assim pelo teu ponto de vista, porque eu recebo essa pergunta o Tá. tempo todo. As pessoas me perguntam, tá, como é que eu sei que eu estou expandindo a consciência? Como é que eu sei? Bom, primeiro que a gente sente no coração, né? A gente sente uma certeza de caminho certo, né? Uma fé É uma decidida, coisa né? que não tem explicação, é um sentir, né? Porque a gente sente isso quando a gente encontra uma ferramenta que ressoa na gente, né? A gente pode, assim, aí a partir daí começar a trabalhar várias coisas, mas tem uma identificação quase que emocional. Alguma coisa te provoca uma emoção, aquilo te toca de uma forma que te gera uma certeza de que tu estás diante de uma ferramenta que vai te ajudar, seja qual for, um livro, uma meditação, um reiki, um registro, não importa a ferramenta, a pessoa sente e vibra, aquilo ressoa no campo dela. Isso vai me ajudar, isso vai fazer com que eu consiga trilhar o meu caminho de busca. Essa ferramenta serve para mim, porque na verdade existem muitas ferramentas e a gente tem que buscar aquilo que ressoa com a gente, né? Quanto ao Uhum. universo, né, aí são as sincronicidades, né? Então, quando a gente começa a perceber sincronicidades o tempo todo, é a maior resposta do universo de que estamos nos comunicando de uma maneira muito mais clara. Portanto, o seu campo está muito mais calibrado, muito mais organizado. Então, quando a gente começa a perceber, pensa numa pessoa, a pessoa manda mensagem, né? Aquela coisa assim, olha para o relógio ou escuta uma música que tem uma resposta de alguma coisa, seja a forma que for, a sincronicidade em si é uma linguagem que o universo usa para mostrar que nós estamos no caminho certo, não que nós chegamos lá. Então, a sincronicidade tem que permanecer acontecendo para mostrar que nós estamos no caminho. Então, assim, quanto mais equilibrado tá o teu campo, maior vai ser essa sincronicidade. Por quê? Porque eu estou na minha busca, eu estou trabalhando o equilíbrio, eu estou trabalhando o meu autoconhecimento. E a partir daí eu começo a exigir de mim mesma, de uma forma controlar as minhas emoções, de eu me entender, de eu olhar para as minhas sombras, enfim, eu começo a me trabalhar e isso traz uma estruturação do meu campo de forma diferente. Então, ele se estruturando eletromagneticamente mais forte e mais ativo, aí sim o universo começa a dar uma sintonizada diferente. As pessoas ficam diferentes, Adriana. Então, aí, a partir daí, o que, que acontece com elas? Como é que elas se sentem? Se sentem muito mais centradas, com muito mais clareza nas escolhas, não tem mais aquela confusão. Elas têm uma facilidade maior de não agir por impulso, de dar aquela respirada, aquele passo para trás e pensar 2 ou 3 vezes se eu faço, se eu digo, se eu entro naquela briga. Então, as coisas ficam muito mais organizadas na mente, no coração. Por quê? Porque o campo, ele permite essa organização diferente das emoções. O fluxo começa a ficar mais intenso e começa a ficar mais potente e eu consigo vibrar na minha energia. Então, se eu vou sair na rua, ou se eu estou insegura, se eu tenho medo da violência, se eu entro nesse inconsciente coletivo, né, do medo do corona, ou enfim, de qualquer coisa, é muito mais
fácil de eu me manter dentro do meu eixo e não entrar na consciência coletiva. Então eu vou conseguir sustentar mais da minha energia, eu dependo menos da energia das outras pessoas, isso dá um autoempoderamento bárbaro. Então as pessoas ficam mais seguras, ficam mais calmas, ficam mais observadoras, ficam mais tranquilas no sentido de não explodir, no sentido de não reagir imediatamente, né? Então se observa assim um pequeno perfil que não é igual para todo mundo, mas que a gente identifica com mais facilidade. Eu que atendo as pessoas, eu consigo ver a diferença, né, de como chega, mas é importante que elas detectem nelas mesmas essa diferença. Nossa, eu me sinto muito mais calma, eu consigo fazer movimentos mais planejados, mais equilibrados, mais confiantes. Então é um processo que ele não é lento, é um processo que a partir do momento que tu começa a trabalhar o campo, a resposta já é rápida, inclusive, né? Só que a pessoa tem que querer ver, né? Então, existem também pessoas que negam, existem também pessoas que acham que estão preparadas para trilhar o caminho, e na verdade não estão, e tá tudo bem, cada um tem o seu momento, né? Mas não é aquela coisa assim, de um processo que é demorado. Ele pode ser demorado para limpar tudo que a gente carrega, mas para começar, ele não demora para começar, né? E aí depende daquilo que a gente tem que olhar e tratar e trabalhar especificamente de cada um de nós, né? Com certeza, eu percebo. Esse rapaz, ele disse que ele viu 741, 41 toda hora e 741. 741 é o número de Grabovoi, que tudo é possível, Grabovoi. né? Grabovoi, 71, 741 é tudo é possível. Talvez seja uma informação do universo aí atualizando para você que tudo é possível, né? Basta você se conectar com essa energia. Eu gosto muito dessa questão da sincronicidade, sabe, Carol? Porque eu realmente, assim, eu vi uma live uma vez do Rodrigo Romo que ele fala, né? Toda vez que a gente vê uma hora sincrônica, a gente vê uma atualização do universo com você. Então, é como se você estivesse conectando com uma energia. As minhas alunas que estão aqui, muitas estão aqui, elas já sabem, né? Quando a gente está em aula, né? E dá uma hora sincrônica, a gente uma avisa, né? E nós passamos 1, 2, 3, 4, atualizar, 1, 2, 3, 4, atualizar, 1, 2, 3, 4, atualizar. Que é a energia do atualizar. O 4 é o número, né, de mudança de realidade, e aí a gente atualiza a nova realidade. Então é uma brincadeira que a gente faz, né? Mas que realmente a gente sente no coração, Claro, né? E para quem acredita aí, a gente claro. atualiza a sua realidade, porque as horas sincrônicas elas trazem essa atualização, né? Muitas informações estão no campo sistêmico, nos campos, né? Que a gente não sabe, Exatamente. outras realidades que a gente não tem Claro. consciência, né? Então é Claro, importante, claro. importantíssimo a gente trazer isso para o campo, né? E atualizar na nossa realidade. Então, acho que expandir a consciência tá altamente conectado, né, Maria Carolina, nas ferramentas, abrir a tua mente às possibilidades, né? Abrir a tua Isso. mente aos processos, né? Então, acho que é Exatamente. muito, muito isso, né? Eu concordo contigo. Eu acho que expandir a consciência, a pessoa tem que querer. E tem que estar Sim. preparada, porque é um caminho que é difícil, né, Adri? É um caminho que traz muita dor, né? É, eu tô fazendo agora o grupo da prosperidade, terminou um e começaram dois, então eu começo a receber as mensagens assim depois do primeiro dia de ativação, né? Porque não é para ativar o dinheiro, não é isso, não é esse o objetivo, né? Para muitas pessoas é também, mas a gente reconceitua a prosperidade, a abundância, dinheiro multidimensional, quais são essas energias, como é que elas circulam no campo, como é que eu atraio isso para mim, como é que eu sustento essa energia para que eu não perca mais o contato com essa energia, né, da abundância, da prosperidade. E aí é muito interessante porque nem todo mundo conhece a malha antes de fazer o curso, então eu preciso dar uma apresentada nesse campo para que elas entendam. E é muito interessante porque elas começam a me mandar mensagem depois, assim, de situações que aconteceram, pessoas que sumiram, começam a desaparecer o entorno, né? Então, assim, e hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça que está fazendo o grupo e que disse para mim assim:
eu tô enxergando tanta coisa que eu não via. Eu Uhum. nunca vi isso acontecer, e isso acontecia todos os dias dentro da minha casa. Como que eu nunca vi? Né? Então, assim, cai os véus, né, Caos. Adriana? Quando tu tá preparado para fazer a tua expansão de consciência, o processo vai acontecer da forma que for, né? Mas quando a gente trabalha com o campo, é uma coisa muito impressionante. E aí eu disse para ela, olha, aguenta o tranco, porque não é fácil, né? A gente vê coisas que machucam, é, a gente estava na ignorância, antes era menos dolorido, mas agora tu começa a perceber movimentos e as intenções com que as pessoas vêm perto da gente, ou nos convidam para as coisas, ou qual é a vantagem, né, que vai se tirar disso tudo. Então as coisas ficam tão claras, as intenções dos outros para conosco ficam tão claras que a gente tem dificuldade de gerenciar essas emoções, porque o campo mostra imediatamente tudo. Então é muito complexo de sentir isso e de acolher essas pessoas, porque é, eu só tenho para te dizer, eu já vivi isso. Dói muito e a gente se frustra e a gente fica machucado e a gente perde pessoas ao longo do caminho. E por que que isso acontece? Porque a gente deixa de vibrar naquela frequência onde a gente se conectou com essas pessoas e a gente começa a trabalhar esse campo, a gente começa a equalizar ele, começa a ressoar diferente e refinar esse campo. Então a gente se vibrava antes no X, agora a gente vai vibrar no Y. Então a gente não alcança mais aquelas pessoas. Nós vamos começar a encontrar pessoas então que ressoam, né, que estão ressoando com essa nova vibração que a gente está tendo. Então muda o grupo, muda talvez o trabalho, talvez a cidade, talvez a relação familiar. Por quê? Porque a gente vai ascendendo. E Sim. também ligado à nossa história genética e hereditária, né? A gente tem isso, é um processo de expansão também do nosso DNA, né? Então, assim, a partir do momento que eu me trabalho, as minhas filhas estão sendo trabalhadas automaticamente, porque elas têm o meu DNA se expande por ressonância, ele se expande nas minhas filhas e se expande nos meus pais, então eu me trabalhando, eu acabo ascendendo o meu grupo familiar direto, né? Então muda muito as relações, muda muito as emoções das pessoas com quem a gente convive no dia a dia. E isso é assustador, porque a gente perde mais da metade das pessoas assim ao longo do caminho, né? Mas virão outras que vão agregar de outra forma, com outro olhar, num outro momento da nossa vida. Né? Então a gente precisa também estar preparado porque são perdas e ganhos. Só que essas perdas são necessárias para que a gente consiga chegar num próximo patamar, né? Para que a gente consiga então chegar no nosso próximo passo evolutivo, porque nesse próximo degrau vão ter outros desafios, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que ir um passinho de cada vez e estar preparado para essas perdas necessárias, vamos dizer assim, né? Sim, com certeza. E é importante a gente deixar aí, né? Eu sempre digo, né? Tem Isso, fantasmas que a gente tem que deixar aí, né? Tem que praticar a energia do desapego, né? isso E é aí. isso que é importante as pessoas saberem, gente. Tem pessoas, às vezes as pessoas ficam assim, meio assim, nossa, né? Como é que eu não encontrei aquela pessoa antes? Aquela pessoa trabalhava ali pertinho do É, meu negócio. Gente, é o isso, que a Carol está falando, as pessoas não se enxergam. Né? As pessoas não se isso, enxergam, as pessoas com vibrações diferentes, elas não se enxergam. É como se um tivesse aqui e o outro está aqui, né? Você não isso. consegue, tu tá no andar ou tá no outro, É, não se não se encontra. alcançam. Não se alcançam. Então, tu tem que, né? Ninguém quer descer, né? Então, quem está aqui em cima, o que, que Claro, tu tem que fazer? Tem que subir. E quando a gente sobe, a gente começa. Essas pessoas que estão aqui embaixo, elas passam a fazer mais sentido na sua vida. isso. Por isso que tem casais que se separam, né? Quando um expande muito a Uhum, consciência, o casal se separa, né? Ou sim, às vezes brigas, né? Acontecem situações na família sim, grande. Às vezes aquele irmão, né, que acende muito, vai lá, aí o pessoal diz, nossa, é metido, agora tá rico. Não, é criou a isso consciência, aí, criou abundância e prosperidade para ele, só que assim, ó, ele já não isso, consegue mais viver naquela mesmice.
Ele não consegue mais. O Então, assim, olhar muda, o olhar o para a olhar vida, o muda. olhar para as pessoas, né? Exatamente. Então, Não, só vou dar uma boa noite aqui, ó. O Luiz Henrique entrando claro, aqui, meu filho querido. Aqui, ó. A Ana Maria disse, ó, deixando as máscaras caindo. Ó. Eu amei tanto o curso da Carol que eu disse que, né, quando começou, eu botei meu filho, eu queria que a minha filha fizesse também, mas ela é preguiçosa. Aí ela disse, ai, mãe, deixa que mês que vem eu faço. Aí eu sou então tá, filha. Mês que vem eu faço, né? Mas eu já queria com a família toda, gente. Vou dizer como eu amei tanto, já queria que a família toda fizesse, né? Já estou fazendo campanha aí com os primos, com todo mundo. Eu acho que é tão importante, gente, pelo menos uma vez, gente, você fazer isso, essa ativação. Para mim veio prosperidade, veio entendimento, veio clareza, veio, né, outras coisas que eu preciso olhar dentro do meu campo, trouxe muita isso, consciência para minha vida. isso. Então, vale muito a pena a gente fazer essas práticas, né? E Uhum. entender esse processo, gente, de nossa calibração da nossa malha, né? Isso é muito importante. Ó, a Ana Maria disse assim, ó, eu vibrava muito na ira, mas agora eu estou calma, não fico mais sabendo das coisas, estou sabendo lidar e com equilíbrio. Aí vem aquela coisa, gente, da informação, aonde você está se conectando com as informações externas, né? Isso Então, as mesmo, informações externas fazem exatamente. muita diferença. A Vanusa deu um oi, Gabriel também aqui. Então, acho que é importante, né? Eu queria saber o teu ponto de vista sobre a mídia, sobre TV. Como é que tu vê isso, Carol? Né? Eu queria saber o teu Ai, ponto de Adri, vista sobre isso. então, eu acho que a informação é importante, tá? Eu acho que não dá para ficar sem a informação básica do que está acontecendo. Mas eu tenho muita dificuldade com mídia. Carolina, acuso muito, assim, me faz mal. Eu não sei, e sempre me fez, né? Então, assim, eu tenho duas crianças em casa, eu tento dar uma supervisionada no que assistir, né? Mas não vou deixar de ligar uma televisão, de brincar no computador, não, ainda mais numa pandemia que não se tem muitas opções, né? Mas eu acho muito, muito complicado. Eu acho que é diretamente destrutivo para as emoções, para sustentar a energia, porque a gente entra numa frequência que não é nossa. A gente compra aquela reportagem, aquela notícia, e as notícias são pesadas, as notícias são tristes, e assim, é claro que a gente tem que estar atento, é claro que a gente tem que saber o que fazer, é claro que a gente tem que se conectar com o mundo, mas a forma como isso é feito, né, e como isso já está todo mundo meio deprimido, já está todo mundo cansado de estar trancado, então parece que cada vez mais vem com mais força para nos puxar para baixo, né? Então, eu também fiz um curso de geobiologia, eu também trabalho com geobiologia, então o campo eletromagnético em si, né, de televisões, de computadores, de tudo que é ligado e plugado numa tomada, já por si só, já gera um campo mais negativo, né? Já cria situações de negatividade. E que assim, gente, falando no dia de hoje, é impossível, né? Eu não tô aqui para falar que ninguém tem que ter TV em casa ou no quarto, mas a gente tem que ter consciência de que essas coisas também poluem o nosso campo, também é, fazem com que a gente precise de muito mais ajuste no campo do que se a gente não tivesse isso, né? Então eu sei que no meu quarto tem um note, tem um ar-condicionado, tem uma televisão, tem um DVD, enfim, quanto mais tomadas e coisas, mais eu sei que eu vou ter que ter consciência para com mais frequência ajustar o meu campo. Porque daí então eu preciso me adequar ao que está ao meu entorno, né? E assim, quanto mais eu assisto, tem gente que não se apropria tanto, né? Eu, Carolina, eu acuso, Adriana. Se eu deixar uma TV ligada num telejornal, eu preciso meditar depois, assim, porque eu fico muito, muito, muito mal, sabe? E olha que eu me calibro, e olha que eu trabalho, e olha que eu Não, faço, foi o que eu mas me disse. Eu sei que emociona, né? eu não vejo televisão. Aqui em casa eu não tenho, né? É, Eu só vejo série. Mas é que tu tem criança, né? Tem outras pessoas é isso ali, que eu tô te né? dizendo, É, né? eu e a minha filha aqui, a gente não
olha, né? O Henrique, quando vem para cá, também não é muito ligado, né? Então, acaba criando em São torno ali uma... circunstâncias. Cada casa tem um Exatamente. funcionamento, né? Então, assim, eu também tenho um Exatamente. marido médico que também tem que estar atento em coisas, porque também trabalha no hospital, também tem que ter informações atualizadas. Então, acaba acontecendo de estar ligado, acaba acontecendo de estar sabendo, mas eu me retiro, assim, eu sei o mínimo possível para me manter informada, sabe? E eu tenho essa coisa, assim, eu acuso mesmo, porque quando a gente trabalha o campo, uma das coisas que a gente aprende imediatamente é o pessoal e o coletivo. Tu sabe disso, a gente trabalhou muito isso. Então, o que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. O que eu desejo para mim e para o outro, eu desejo para o planeta. Então, cada vez que eu ativo em mim seja a prosperidade, a abundância, seja a calibração da malha, eu estou entrando em contato com isso, eu desejo profundamente, dentro das minhas ativações, que todo mundo tenha a mesma calibração, que o planeta tenha a mesma calibração, porque o planeta tem um campo eletromagnético, né? Tem o campo da Terra, né? Tem vários campos aí, a gente interage com o campo de tudo, né? Tudo é vivo porque tem energia, né? Então, o meu computador não é vivo porque não tem uma alma, mas é composto de partículas e emite um campo eletromagnético porque ele é energia. Né? Então, eu tenho o meu campo e o meu computador aqui tem outro campo e nós estamos interagindo nesse momento um com o outro para que vocês possam nos ouvir. Então, o meu campo está o tempo inteiro trabalhando. Né? Então, muitas coisas podem desarmonizá-lo. Então, eu tenho que ter consciência Mas das temos coisas os orgonídeos para harmonizar. O também. orgonite é uma ferramenta aqui, É tá, uma gente? ferramenta, Nós dois aqui, exatamente, nossa, de equilíbrio e de equilíbrio. sustentação já de campos equilibrados, Sustentação. Ajuda né? a Então, equilibrar, porque a energia do orgonite, gente, ela é para sustentar, para que essa malha fique isso, equilibrada, né? Então, equilibrada, para que tu consiga sustentar esse equilíbrio por mais tempo, né? Então, a com gente tem que certeza. conhecer ferramentas como essa, por exemplo, para nos auxiliar no dia a dia. Eu sei que eu vou fazer tal coisa, normalmente eu me desarmonizo, então já me preparo, né? Para tentar Pessoal, me manter no eixo. eu botei o teu Instagram aqui, o pessoal está Ah, perguntando como fazer para eu fazer vi, o obrigada. curso, né? Então, a gente procura aqui, ó, tem aqui, ó, eu vou botar o telefone, eu tinha botado, acho que o teu telefone aqui, teu telefone aqui da Carol, a gente pode pegar, Isso. depois chama ela, né? Chame depois ela, pergunta quando é que vai ter as próximas turmas, né? Então, assim, realmente vale muito a pena. Eu já sou aluna, fiz essa ativação e outro, não faço mais por causa de tempo mesmo. Eu também tenho uma agenda bem complicada, mas estou me organizando também para fazer os próximos cursos, que eu acho muito importante. Entender, eu acho que a gente entender essa questão de energia, vibração, né, e Isso. frequência, se tu tem um entendimento sobre isso, se tu consegue perceber isso, né, consegue calibrar isso, gente, você ganhou, né, na loteria. Eu percebo assim, você ganhou na loteria. Concordo, Adriana. Você tem esse Concordo. entendimento, você ganhou na loteria, porque você começa a ter o controle sobre isso, né? Você sabe que se você ficar com raiva de alguém, você vai, né, vai ficar todo desequilibrado, vai desequilibrar a tua malha, você vai ficar, então, só um pouquinho, né? Não vou deixar o outro me desequilibrar, porque eu tô perdendo, Exatamente. né? Então, Exatamente. esse processo é importantíssimo quando a gente começa a tomar presença, né? E Ah, esse exemplo que tu deu, Adriana, é maravilhoso, porque quando a gente emite uma emoção, né, sabe aquele torus? Não sei se as pessoas já viram aquela imagem da que sai do coração e volta pelos pés, assim, passa pela cabeça e volta. Ele faz uma imagem assim, é, de caminho energético mesmo. Ele sai e volta, ele sai e volta. E a nossa energia circulando, né? Então pensa bem. Se eu tô com raiva de alguém, se eu tô emanando raiva, ela vai voltar para quem? Para mim. A minha raiva não vai alcançar, eu não vou transferir a minha raiva para o campo da outra pessoa. Eu vou poluir o meu campo com uma raiva descontrolada. Sei lá, por um desequilíbrio emocional, por uma alteração de chakra base, que daqui a pouco, né, tem lá muita raiva, enfim, sei lá. Não sei, mas assim, aquilo que eu emito volta para mim. Então, se eu quero que a pessoa se dane por alguma razão, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, vai voltar para mim. Agora, se eu desejo
para o coletivo, para mim, para todo mundo que eu emano de paz, de tranquilidade, de gratidão, volta para mim. É uma forma de eu permanecer me autossustentando, de eu permanecer em contato com energias e com frequências que são elevadas. Teve uma outra live que a gente conversou sobre isso, sobre a questão das frequências, né? Por que as pessoas têm comportamentos tão repetitivos? Por que as pessoas relatam que têm relações tão ruins ou que não têm prosperidade? Ou porque, enfim, porque estão vibrando numa frequência muito baixa e não vai alcançar essas frequências mais altas. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é se conscientizar que a gente não tá legal. Porque muitas vezes a gente não tá legal por tanto tempo que isso vira normal, vira comum e vira automático. Então a Não, gente não com se certeza. percebe dessa forma, né? Então a gente tem que perceber, não, mas olha só, eu não tô legal já faz um certo tempo, então eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. A primeira coisa então é perceber. E aí eu preciso então achar alguma ferramenta, alguma terapia, qualquer coisa que me faça sair dessa vibração baixa. Porque se eu vibro, né, sei lá, na culpa, na vergonha, ali numa escala de 0 a 1000, que a gente falou da outra vez, a culpa, a vergonha tá ali em 20, 30, né, eu vou me relacionar com quem emite 20, 30. Porque é impossível eu me relacionar com alguém que emite 300 se eu estou emitindo 20. Dentro da física quântica, isso é impossível, é sintonizar rádio, né? Eu vou me sintonizar lá, se eu estou ouvindo uma música, a Adriana está ouvindo outra, a gente não vai conseguir conversar sobre a mesma música. Eu estou emitindo uma frequência que tem um número, né? E quanto mais baixo esse número, mais falta de energia eu vou ter e mais domínio da minha energia. Eu sou dominado por energias mais baixas, né? Então, assim, pessoas que reclamam que não têm relações bacanas, relacionamentos saudáveis, que a gente conversou, saudáveis, equilibrados e amorosos, que fazia parte uma das partes da nossa ativação, né, Adriana? Quem tem isso? Quem consegue ter uma frequência muito mais acima, porque senão a gente vai atrair relacionamentos abusivos, vai atrair relacionamentos pouco saudáveis, de desconfiança, de ciúme, enfim, de culpa, de raiva, e não uma coisa que é construtiva, né? Mas por que eu atraí essa pessoa? Né? Porque eu também sou assim, alguma faceta minha ela vibra dessa forma. Então, deu match. Eu vou encontrar alguém que vibra assim. Então, a culpa não é do outro. A culpa é que se somaram duas pessoas que têm vibração baixa e que precisam trabalhar a sua frequência para sustentar uma coisa maior e construir diferente. Né? Então, toda essa parte de equalizar essas frequências vai muito da gente se perceber, da gente entender que não tá legal, e se não tá legal, não tá tudo bem. Eu preciso fazer alguma coisa, eu posso até não saber o que, mas eu tenho que ter atitude, né? Nós estamos aí numa lua nova, numa lua em Áries, né? A Áries é iniciativa, gente, é iniciativa, ação. Vamos fazer alguma coisa, vamos procurar fazer alguma coisa. Então, não adianta só tomar consciência sem agir, né? Eu posso experimentar uma ferramenta, não gostar, experimentar uma outra, me decepcionar, ler um livro, enfim, eu preciso trazer a espiritualidade para o meu dia a dia. Sim, E não é uma coisa que a gente tem que trazer. Fala. Olha, o pessoal falando ali, ó, que a mídia só faz tirar o centro da harmonia. Com certeza, gente, é complicado. Gente, assim, aí a gente não tá aqui metendo pau em ninguém, gente, a gente só tá fazendo uma Não, reflexão de expansão de consciência, né? Eu acho claro, que claro. expandir a consciência é ter noção, né? Que nem a Lorene botou aqui, ó, é um desserviço, sim, porque ao invés de tu acalmar a população, diz, gente, ó, cuide isso, faça, né? Faça atos de se preservar, né? Mas, né, vai ficar tudo bem? Não, eles ficam apavorando, as pessoas ficam com muito medo, né? Então, isso é muito complicado. A imprensa vende a maioria o que o povo quer consumir, com certeza, bastante capitalista. E aí a gente vibra no medo, né? Exatamente, ó. E aí a gente vai lá com a nossa frequência lá para baixo. Lá para baixo. Vibrando no medo. E Exatamente. aí?
E aí eu vou E me é, conectar com outras pessoas que estão com medo. Umas estão com medo de passar fome, outras estão com medo de morrer, outras estão com medo de se contaminar, outras estão com medo de perder emprego, e o medo vai gerando medo, né? E aí as pessoas vão se conectando, e aí a gente vira um grande amplificador de medo, porque muita gente junta vibrando a mesma coisa, mesmo que baixa, né? A gente vira um grande gerador de medo. é uma coisa assim que a gente não tem noção, né? Do quanto isso é propagador, né? Isso é uma Claro, propagação, né? Ó, a claro. Vanusa botou aqui, ó. Como é difícil não vibrar na mesma vibração negativa do outro. Estou aprendendo a me bloquear. É Sim, muito ó, difícil mesmo. É põe muita muito depressão. difícil. É difícil, emanando luz rosa para Mas você. isso mostra muita consciência. Isso mostra muita consciência de perceber que a gente está numa vibração diferente do outro, dar espaço para o outro não se contaminar com aquela energia do outro e se manter no seu eixo, se manter na sua vibração. Isso requer muita consciência. Porque a gente não consegue mudar a energia do outro sem que o outro queira. A gente não é Uhum. responsável por mudar a energia do outro. A gente é responsável por mudar e sustentar a nossa. E aí o exemplo, né? A pessoa vai dizer: Nossa, o que que tu fez? Tu pode dividir comigo? Sim. Aí eu vou lá e mostro, né? Eu tenho que ser um exemplo daquilo que me faz bem, daquilo que eu invisto para comigo mesmo, né? Sim, com certeza. Ó, o Diego Sena disse: eu me afasto quando possível dos negativos. Gente, é essa seleção natural, gente. Não precisa. É. É uma seleção muito natural. As pessoas, quando E, você está e vibrando alto, elas já vão se afastando porque elas não suportam a tua alegria, exatamente. não suportam o teu sucesso, É, é não muita suportam. luz, né? A luz incomoda. A luz incomoda. Elas preferem ir embora, né? E porque, do que ficar ali, né? Tipo assim, tá, olha só o que que tu fez para estar melhor, né? Quando que alguém chega para nós, né, Carol, e É, diz, no nosso é. caso, é mais fácil, mas uma pessoa comum que tá bem, né? Como é que ninguém chega para essa, olha, o que que tá acontecendo? O que que tu fez para te ficar bem? Na verdade, é o que a Veranice É, falou ali, ó. Ela tá usando a ferramenta da mesa radiônica, né? Ela fez o curso comigo e começou a fazer mesa para ela todos os dias, começou a ativar isso, e agora ela sente que a família dela está mais em paz, que está tudo bem, exatamente. os irmãos. Exatamente. Ela é um pilar de luz dentro daquele espaço. E aí, Exatamente. isso é uma coisa legal que vai acontecer com as pessoas que se trabalham, é ter cada vez mais sensibilidade para perceber intenções das outras pessoas, negatividade das outras pessoas e de ambientes também. Então, às vezes a gente entra num lugar, aquele lugar deixa a gente oprimido, angustiado. Isso fica cada vez mais sensível, assim, porque às vezes a gente entrou várias vezes num lugar e nunca sentiu aquilo, né? Como a gente não sentiu com outras pessoas. Quando a gente começa a trabalhar a malha, a gente percebe isso de pessoas e de lugares também, que passam a nos mostrar com mais requinte de detalhes as intenções gerais, sabe? Sutileza, né? Essa sutileza. São esses véus, Sutileza. né? Esses véus que vão caindo dos nossos Exatamente, olhos, Adri. né? Que até então a gente não tinha presença, né? É, Então, Carol, gostaria que tu desse as tuas considerações finais aí, estamos nos encaminhando aí para o final, né? E aí, pessoal, se alguém tem alguma pergunta, essa é a hora, né? Que a gente está se encaminhando aí para o final. Se alguém quer fazer isso. alguma consideração, alguma pergunta, né? Então, assim, o que tu eu gostaria de deixar de dica ou de, né, de qualquer aí, né? Gente, deixa eu botar aqui o telefone dela. Ó, tem o Instagram dela também, que é para vocês acharem ela, né? Chame lá nas mensagens, né? Não tem o Uhum. telefone. O celular também, pode mandar o WhatsApp, eu respondo todo mundo, é bem tranquilo. Então, Adriana, eu queria dizer, a minha dica nada mais é do que a minha própria experiência, né? Eu sei o quanto a minha vida foi transformada a partir do momento que eu ajustei a minha lente para olhar cada vez mais para dentro de mim. Eu acho que para mim, essas são as ferramentas que eu trabalho, os registros akáshicos, o EMF, e entre outras, como geobiologia, Theta Healing, enfim, outras ferramentas também, mas eu preciso trabalhar com ferramentas de campo eletromagnético, né? Então, assim, eu nunca imaginei que eu pudesse ter tanta expansão de consciência, o que para mim a expansão de consciência é clareza,
autoempoderamento, tranquilidade e parar de usar máscara, sabe, Adriana? De eu ter que ser uma Carol. Quando eu sou dentista, eu tenho que ser a Carol dentista. Quando eu tô numa festa, eu tenho que ser a Carol social. Quando eu tô em família, eu tenho que ser a Carol que a família espera. E isso me deu uma força de ser a Carol em essência, entendeu? Então eu não preciso mais de persona, não preciso mais ficar me moldando a expectativas ou a situações, né, mudando o meu comportamento, porque eu sou, eu sou a Carol, né? Ué, Então eu você é. estou, Eu sou eu o teu estou pronto. Carol nessa vida, né? Estou Carol nessa vida, mas sou a Carol, então eu não preciso mais isso e trabalhar com essas ferramentas de campo fez com que eu entrasse em contato com a minha essência. Então, isso foi para mim. Eu tinha medo de ver quem eu era, eu tinha medo de olhar para as minhas sombras, e tudo isso foi um processo muito intenso, muito doloroso, mas ao mesmo tempo libertador, transformador. Então, hoje eu olho para trás, vejo tudo que valeu a pena, e a minha dica é que tenham coragem de escolher uma ferramenta para buscar o seu espaço dentro de si mesmo, para buscar a sua expansão de consciência. No caso aqui, eu defendo as minhas ferramentas de trabalho porque foram as que levaram a minha expansão. Então, esse é o meu cartão de visita, vamos dizer assim, né? Essa é a minha bandeira, essas são as ferramentas que eu me identifico. E o MF simplesmente transformou a minha casa, transformou a minha família, porque o que a gente consegue de equilíbrio, de paz, de uma postura energética e uma comunicação equilibrada com as pessoas, com a família, com aquilo que a gente acredita, né? É, isso é muito rico, isso não tem preço. Então, a minha dica é para ter Carol, coragem. antes Fala. de terminar, responde aí essa pergunta do Ah, Gideon ali. Gedeon, quem vai Eu acho ficar que próximo aos negativos para ajudá-los a serem menos negativos? vou trazer Ah, você para responder, tá? Vou trazer você para responder essa pergunta. ô Gideon, tu sabe a resposta, Gideon. Quem vai Então, ficar próximo aos negativos para ajudá-los a serem menos negativos? Eu vou ficar próxima escolhe. dos negativos, porque Uhum. a gente aprende que é uma frequência e a partir do momento que a gente consegue sair dessa frequência, a gente vai e volta, né? A gente não fica mais refém dessa frequência negativa, né? Porque a gente aprende que é um exercício, então existem exercícios que a gente faz para sair dessa frequência negativa. Então, quando a gente se percebe, a gente pode imediatamente fazer alguma coisa para sair dali. Então, por isso que é tão importante a autopercepção. Não é entrar numa frequência negativa. Todo mundo vai entrar. Eu entro ao longo do dia várias vezes. Agora, o pulo do gato é eu perceber que eu entrei. E aí eu fazer alguma coisa para sair, porque senão eu arrasto todo mundo que está comigo para essa frequência negativa, né? Vou brigar com a filha, vou perder paciência, vou não sei o quê. Por quê? Porque eu saí do meu eixo, porque eu simplesmente me desconectei, deixei de estar integrado com o meu ser, né? Então, acontece o tempo inteiro, a gente é testado o tempo inteiro, mas a gente precisa se Olha, perceber que eu acho sair. que quem tem que ficar perto dos negativos, quem tem que ficar perto dos negativos, é os psicólogos. Tá? Vou mandar tudo para os psicólogos. Eu mando muita gente, eu mando bastante gente, até Eu porque tem mando tudo muitas para o coisas que são psicólogo. Vai te cognitivos tratar, meu amigo, vai te comportamentais. tratar. Sim. Então, tem muitas Ah, coisas que são realmente é. cognitivos comportamentais, precisam da intervenção de um psicólogo. É um caminho razoavelmente assim, bastante gente. Mas, enfim, tem coisas que são Bastante. energéticas, tem coisas que necessitam de uma outra intervenção. Aí temos aí o Gideon, né? Psicólogo, para nos ajudar. Mas assim, Adri, concluindo então, a minha dica é que tenham coragem de buscar, de trilhar esse caminho do autoconhecimento, porque autoconhecimento é expansão de consciência. Se por acaso alguém se interessou por essas ferramentas, me procurem, né? Eu dou bastante cursos agora, em maio vão ter vários. Vai ter a malha de novo, vai ter ativações de prosperidade, abundância e dinheiro na malha.
Vai ter também ativações em grupo, fases 1, 2, 3 e 4 do EMF em grupos para calibração da malha de uma forma profunda, onde a gente trabalha presente, passado e futuro dentro da malha em grupos. Então, assim, tem várias formas de trabalhar, de entrar em contato, de equilibrar, né? Então fica aí o meu convite para quem se interessar. E se essa ferramenta ou do MF, vai ter um curso de registro acástico também semana que vem, onde eu, Carolina, tenho o perfil de abordar muito campo. O meu curso de registro é baseado em leitura de campo. Então a gente trabalha conceitos de física quântica, a gente vai trabalhar tudo isso. Vai trabalhar a multidimensionalidade, vai trabalhar a expansão de consciência, campo eletromagnético, além de outras coisas, né? Porque a minha abordagem é o registro através do campo. Então, existem aí várias ferramentas, e não são só essas, existem milhões que as pessoas podem usar. A minha dica é procurem alguma coisa que ajude vocês a expandir a consciência de vocês, porque a espiritualidade se vive no dia a dia, se vive nas relações diárias, se vive no contemplar, se vive na relação com pai, mãe, filho. Então, a espiritualidade não está longe, está dentro da gente e é no dia a dia, né? E quanto mais a gente consegue se harmonizar, se equilibrar e ter domínio um pouco dessas nossas emoções, gerenciar o nosso campo eletromagnético, a gente tem uma evolução quântica. O salto é gigantesco. Verdade. Gratidão, querida, por ter aceitado esse desafio aí, né? Porque é bastante desafiador falar de expansão de consciência, né? A gente realmente tem muitas reflexões que precisam ser feitas, né? Com certeza essa reflexão, a gente estava brincando que o Gideon trouxe, realmente é muito importante. A gente sabe, né, que mesmo a gente fazendo um trabalho e não querendo ficar perto dos negativos, nós, enquanto terapeutas, né, atendemos todos os dias pessoas assim com ego gigantesco, pessoas negativas, e nós tratamos eles. Eu acho que uma das formas da gente neutralizar o negativo é o amor, né? É estar conectado com o amor e com a alegria, né? Trazer eles, né? Não é descer até, é trazer, né? Esticar a mão acendê-lo. E acender essa pessoa, né? Porque é possível sim, gente. Tem muitas pessoas que não tinham noção, né? Não tem noção de nada, e quando elas começam a tomar consciência, né? Elas começam a ter muito mais presença, né? Então, quantidade de pessoas que foram lá na primeira sessão, raivosas, magoadas, tristes, e aí hoje olham, assim, tiveram aqueles insights lindos, fizeram vários processos, transformações, né, Adriana? Com certeza. Transformações profundas, gente. E existem muitas ferramentas, é que nem a Carol falou. Eu trabalho com constelação, com registro também. A gente trabalha com mesa radiônica. A mesa radiônica, gente, é uma transformação imensa. Eu sou muito fã da mesa radiônica, né? E tem muitos outros, arcturianos também, que é uma energia amorosa também, que é muito bacana. Então, eu fiz com a Adri o curso. Foi muito lindo, assim, foi o primeiro curso que eu fiz, a Maria, a Carol participou, então foi muitas ferramentas que existem que fazem com que a gente entenda esse processo. Eu mesmo, quando eu vejo uma pessoa muito negativa, eu mando os símbolos dos arcturianos para essa pessoa, eu vou mandando símbolos, sabe? Vou pensando nessa pessoa e vou mandando. Por quê? Porque ela é um ser humano, e ela merece ser amada e respeitada. Mas a gente sabe que a gente escolhe pra gente. O outro escolhe o que ele quiser. A gente não é responsável pela escolha do outro, a gente é responsável pela nossa escolha. Então, por isso que eu sempre digo assim, a gente tem que dar luz, né? Nós somos responsáveis. Sempre me coloco, né? Às vezes as gurias, né, aqui do grupo, algumas me chamam de mestra, eu disse, eu não sou mestra, eu sou uma guia. Eu estou aqui para. Eu entendi que existe um caminho e que existe uma luz ali. E a partir dessa luz, a gente está indo, né? Não sei onde é que vai dar esse lugar. A gente tem uma escolha. E algumas pessoas escolhem guiar, né? E serem guiadas pela gente. E isso é muito lindo, né? Enquanto nós, como professoras, né? Então, querida, gratidão aí pelo teu tempo. Obrigada. Duas filhinhas, né, Carol, que tu tem, né? Tenho, uma de 8 e uma de 12.
Então são, né, já estão numa idade ainda desafiadoras, mas que já, né, já ajudam com certeza. Mas é isso, né? A gente tem filho, tem muitas responsabilidades, mas estamos aí, gente, fazendo um passo de cada vez, tá? Amanhã nós vamos estar aqui com Augusto Pereira, né? Vamos estar aqui trabalhando também a nossa expansão. Imagina o que vai ser daqui, né? Até segunda-feira que vem aí. Nós vamos encerrar com a Daniela Duarte, que é minha irmã também, que trabalha com xamanismo. Uma coisa vai ser muito linda essa semana aí. Maravilha. Então, gratidão aí a todos, fiquem com Deus. Obrigada pela audiência, obrigada, Adri, pelo convite. Mais uma vez, é sempre maravilhoso estar contigo e estar aqui. Gratidão, querida, fiquem com Deus. Gratidão. Até mais. Até mais.